amigos, abril chegou bem recheado de novos animes e eu resolvi trazer aqui pra vocês um top 6 animes fantásticos ou mesmo top 6 animes que provavelmente eu vou assistir para justamente talvez criar algum conteúdo aqui para vocês, ver alguma coisa interessante, mas pra mim foram 6 animes que realmente chamaram um pouco mais a minha atenção, sendo esses animes retomados nesse ano de 2026, basicamente algumas temporadas sendo retomadas, e eu fiquei realmente muito feliz com esses animes sendo colocados no catálogo de abril. Cara, abril tá muito recheado, véio. Essa temporada vai ser muito louca. Meu nome é Alex e bem-vindo ao Poltrona Nerd. Iniciaremos, obviamente, comentando sobre o top 6, sendo ele The Beginning After the End, entrando na sua segunda temporada. A segunda temporada de The Beginning After the End estreia em 1º de abril de 2026, ou seja, amanhã. A produção continua sobre a responsabilidade do estúdio Akate. E isso eu acho que preocupa muito dos fãs dessa obra, aqueles que já presenciaram a primeira temporada, que teve uma animação terrível, por mais que o estúdio prometa talvez uma renovação ou mesmo uma inovação com assim, detalhamentos melhores, um design melhor da animação, eu não ficaria tão contente com isso ou tão esperançoso com isso, porque por mais que assim o estúdio tente renovar ou tente fazer alguma coisa diferente, ainda vai ser o mesmo estilo. Então eu acho que não só o traço que deixou as pessoas desanimadas com o anime, mas também o estilo de animação. Então eu não teria tantas esperanças, e por isso que eu coloquei esse anime no top 6, por mais que a história seja muito rica e muito grandiosa. Sei disso porque quando começou a animação, eu fiquei realmente bem incomodado com o estilo que foi imposto, porque foi algo bem triste de se ver, e continuei acompanhando no Manhwa. E no Manhwa, cara, eu fui... Nossa. Assim, eu não sou acostumado a ler mangá, não gosto muito. Se eu falar pra vocês que eu li 2 mangá na minha vida, é muita coisa. Porém, o Manhwa pra mim foi tranquilo de ver, principalmente porque são cenas coloridas, animadas. Assim, animadas no sentido de que você consegue perceber realmente que é algo de diferenciado mesmo. Tem altos diálogos e eu confesso pra vocês que na maioria deles eu pulei, porque justamente eu queria deixar um tipo de leitura mais corrida, um tipo de leitura mais dinâmica. E fui bem longe, então eu tô lá na frente, não vou expor spoilers pra vocês aqui, mas confesso que já tô bem longe desse anime, mas eu espero que essa segunda temporada seja bem animada, seja bem interessante, que os fãs realmente gostem, porque se for, aí sim eu acompanho e trago aqui pra vocês. Caso contrário, vai ser só mais uma lamentação de um grande anime que poderia estar rivalizando com os grandes, Naruto, Dragon Ball, Bleach, mas aparentemente vai ser só mais um anime que a gente vai ficar lamentando por não ter sido bem produzido ou mesmo muito bem animado. A nova temporada adapta o arco de aventureiros da web novel. Arthur, que é o protagonista, agora sob o pseudônimo de Note, dedica-se inteiramente à missão da guilda de aventureiros para aprimorar seu controle de mana e suas habilidades de esgrima sem depender apenas da magia pura. É realmente um arco bem interessante, poderia ser muito bem trabalhado, porém com esse estúdio a gente não tem grandes esperanças, então fica realmente difícil de acreditar que as coisas vão melhorar realmente. O top 5 pra mim é o anime ReZero. O ReZero entra na sua 4ª temporada. E, cara, eu tô um pouquinho, assim, decepcionado com esse anime, que teve uma primeira temporada fantástica. Realmente foi algo, assim, legal de se assistir, porque era um prota que, basicamente, o seu maior poder era voltar no tempo, e aí, de repente, os personagens secundários eram bem mais interessantes. Não no sentido de a gente realmente deixar de lado o protagonista, mas que era legal, ele não tomava muito seu tempo, não era chato. Hoje em dia, o Subaru acaba sendo sei lá, um Naruto muito piorado, porque pelo menos o Naruto tinha os discursos, mas também tinha porradaria. O Subaru só tem o discurso. E infelizmente são discursos que, na minha opinião, são assim, irrelevantes, bem chatos de se assistir. A 3ª temporada foi maçante para poder realmente terminar ela.
Nem sei como eu consegui terminar essa terceira temporada, então caminharemos agora para a quarta temporada e eu não tenho nenhuma esperança de que isso realmente seja bom. Espero verdadeiramente que o anime explore as melhores coisas que tem nesse mundo e nos dê também bastante informação, porque, cara, culto das bruxas, essa coisa e tal, o que envolve todas aquelas bruxas, quando o Subaru teve o contato com elas, cara, foi fantástico, eu acho que foi talvez o ápice do anime. Mas ficou por isso mesmo, e a gente mal soube mais sobre essas bruxas e voltamos realmente pra vida pacata, chata, entediante do Subaru e a princesa. E cara, eu tô de saco cheio realmente de tudo isso, apesar de que o anime também tem essa logística de quem que vai ser a herdeira, coisa parecida, mas... Ah, cara, eu não tô com zero esperança para esse anime, então por isso que eu coloquei ele no top 5. A título de curiosidade, está oficialmente confirmada a quarta temporada para o dia 8 de abril. Então vai demorar pelo menos mais uma semana pra gente realmente conseguir entender o que vai acontecer nessa quarta temporada de Re:Zero. Após os eventos intensos da cidade de Pristela, Subaru e seus aliados partem em uma expedição para a perigosa Torre de Vigília Pleiades, localizada no mar de areia de Algria, em busca de respostas para restaurar as memórias e nomes devorados pela gula. Então, meio que vai ser basicamente uma temporada totalmente focada para a gula, o pecado da gula. E, cara, será que isso realmente vai ser bom? Eu não sei, cara. Eu não tenho nenhuma esperança com Re:Zero, infelizmente. Foi uma obra que eu tinha bastantes esperanças. Achei interessante a temática, um mundo muito rico. Algumas temporadas a gente ficou, nossa senhora, maçante. Mas conseguimos passar, porém eu não sei se eu aguento essa quarta temporada, tenho que confessar pra vocês. E talvez eu acabe deixando esse anime de lado. Então por isso que eu coloquei ele mais pra baixo, com menos expectativas, pra gente poder encaminhar para os próximos animes. Chegamos ao top 4, e esse anime é um pouquinho chato de falar, né? That Time I Got Reincarnated as a Smile, ou Tensura, que é assim que é o nome que é dito, ou mesmo abreviado por algumas pessoas. Eu acho mais fácil de falar Tensura do que realmente That Time. Então, esse anime estreia no dia 3 de abril, ou mesmo retoma sua quarta temporada no dia 3 de abril. Pra mim, não sei pra vocês, mas eu chamo esse anime de O Slime e a Reunião, porque, cara, a terceira temporada foi o negócio mais horrível que eu já vi, maçante pra caramba, a gente sempre esperando que, pelo menos, o Prota explorasse um pouco mais a dinâmica daquela região que ele tinha, ou mesmo mais alguns outros personagens que talvez o seu diferencial era, obviamente, conseguir trazer mais pessoas ou mais criaturas para o lado dele, talvez dar um novo poder ou coisa parecida, e ampliar o poder dessas criaturas. Mas, cara, assim, na reta final da terceira temporada foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida, em que só tinha reunião. Assim, era até engraçado, todo episódio de reunião, e tratativa, e diálogo. Eu falei, cara, eu não vou aguentar, não dá, é chato, é cansado, massivo, assim, que, assim, quem gosta desse anime vai falar, pô, mas aí você tem que entender que o anime faz isso justamente pra trabalhar, demonstrar todas as diversidades do mundo, coisa parecida, ambientação, mano, chato. Sabe o que é chato? Chato. Você ficar pelo menos com esperança de um bom anime, ou mesmo de um bom episódio, e passar 20, 30 minutos numa reunião. Cara, que coisa horrorosa, tá? Então, assim, eu tinha esperanças que essa quarta temporada fosse pelo menos um pouco mais divertido, mais dinâmico, mas eu li em alguns lugares que soltam um pouco de spoilers de que essa quarta... Eles já até admitem, essa quarta temporada é massiva. Ah, eu falei, não, cara, não, mas eu não, pelo amor de Deus, né? Mas, aparentemente, as coisas vão ir realmente de mal a pior. Essa nova fase será uma das maiores da franquia, planejada para ter cerca de 60 episódios, divididos em 5 partes. 60 episódios, e eu só imagino que 40 deles vão ser puras reuniões. Meu Deus do céu, por favor, que não seja isso. Após o sucesso do Festival da Fundação e a Conciliação de Relações Diplomáticas, e bota relações nisso, a Federação Jura Tempest avança para criar a Esfera de Coexistência Humana Monstro. No entanto, o rápido crescimento de Rimuru como Lorde Demônio desperta o temor de figuras influentes que agem nas sombras. Cara, é basicamente o que já tem acontecido, vai continuar acontecendo, a mesma coisa. O Rimuru não querendo resolver a parada do jeito certo,
que é basicamente se admitindo como o Lorde da porra toda, mas ficar com essa de, a gente tem que aprender a coexistir, sendo que tá todo mundo querendo ferrar com ele. Então, eu não sei até que ponto essa talvez teimosia desse roteiro vai realmente cativar o seu público, o que eu acho lamentável, por ser um anime que trouxe bastante expectativa, principalmente na sua primeira temporada, cara. Eu acho que até a segunda temporada foi legal, então teve 2 temporadas muito divertidas, assim, e muito tensas, e eu não tô nem falando de quesito de confrontos, porque basicamente a primeira temporada é ele conhecendo novas criaturas e também novos monstros, né? E também dando nomes e também transformando eles, então não tem a parte daqueles que gostam de falar, você só vai parar de assistir esse anime porque não tem mais luta. Cara, não é essa parada. É que realmente você precisa dar um certo ritmo legal para a animação. E não chegar igual foi o final da terceira temporada, em que era só reunião e reunião. Então, se você tá disposto a mais uma temporada de diplomacia e reunião, parabéns. Você vai ter que aturar essa 4ª temporada de Tensura. Chegamos ao top 3. E obviamente que eu coloquei nesse top 3 os animes que eu tô mais ansioso realmente de assistir e que eu acho que vai ter talvez um dinamismo melhor do que os outros animes que a gente acabou passando por eles. Em terceiro lugar está o Historia. E esse anime é muito bom, cara. Eu acho realmente que mereceu ganhar sua segunda temporada, principalmente porque o personagem principal, o Will, é um personagem cativante, é um personagem divertido, e é muito bom ver ele dando as suas reviravoltas e assim, superando os desafios, justamente porque o Will é um mago que não tem magia e estuda numa escola de magia. Cara, é muito legal, e isso obviamente que é comparado um pouco com o Mesh, que eu acho que os fãs da obra vão ter esse tipo de comparação, mas é bem diferente, já que em Wii História não tem tanta... não é algo cômico, é realmente algo mais levado a sério, uma situação que realmente o personagem precisa se reinventar para poder superar os desafios. Então por isso que eu gosto bastante desse anime, e eu espero realmente que essa segunda temporada seja tão boa quanto a primeira temporada. Dá um medo de quando um anime bom assim renova para uma segunda temporada, porque a gente fica com aquele receio de que as coisas talvez vão começar a entrar no momento maçante, no momento chato, mas talvez o História seja realmente um anime que na segunda temporada mantenha um bom nível, igual foi na primeira temporada. O História tem a sua estreia confirmada para 12 de abril, então a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder realmente acompanhar essa segunda temporada, e continua acompanhando a história de Will Sanford em sua ascensão da Academia de Magia. Após provar seu valor na festa de graduação, Will agora foca em seu objetivo final, tornar-se um Magiavendi e cumprir a promessa de infância feita a Eupharia. O grande lance do Will é que realmente ele, acho que foi criado junto com uma elfa. Eu posso falar assim, que seria uma elfa? Não me lembro muito bem se é uma elfa, mas é uma pessoa dotada de grande magia que foi selecionada talvez para um alto escalão. E o grande desejo do Will é basicamente conseguir chegar e alcançar esse tipo de pessoa. Por mais que na primeira temporada foi demonstrado que essa Eupharia vê mais, não diria que ela vê mais o Will como uma ferramenta, mas ela sabe muito bem que o Will pode muito bom ser um parceiro para ela. Então, talvez essa segunda temporada aproxime essa tentativa barra conclusão de que o Will vai conseguir realmente chegar no andar mais de cima e superar, obviamente, os desafios que ele vai ter pelo longo do caminho. O top 2 é um anime bem interessante que eu nem imaginei ou imaginava que teria segunda temporada, Dorohedoro. Chega na sua segunda temporada e tem essa estreia confirmada no 1º de abril. Esse anime, cara, eu realmente achei ele bem engraçado e divertido. É talvez um anime um pouco mais, não diria gore, porque tem muito sangue. Então, se você é menor de 18, já te adianto que talvez não seja uma boa você assistir esse anime, porque realmente tem muito sangue, mas não é um anime assim que eu diria bem violento, coisa parecida. O foco dele não é nem isso, é um pouco cômico, por isso que eu acho que talvez seja tão divertido poder assistir Dorohedoro, e a temática é bem mais assim, simples do que se imagina. É basicamente um mundo que tem certas magias, e um certo personagem teve a sua cabeça trocada por uma cabeça de jacaré, ou de largato. Mas só que qual que é o detalhe?
dentro dessa cabeça tem ainda a cabeça dele humano, ou mesmo uma personificação daquele que transformou a sua cabeça em, ou mesmo, o que era a versão dele humana antes de se tornar a jacaré. Então toda vez que ele encontra um feiticeiro novo, ele simplesmente morde a cabeça da pessoa, sem arrancar, obviamente. Ele morde para que o humano dentro dele consiga ver quem é a pessoa e mostre para ele, ou mesmo declare se foi essa pessoa que transformou a cabeça dele em jacaré ou não. Então é uma temática assim bem simples de se entender, mas é bem divertido poder acompanhar o Prota basicamente procurando essa pessoa que possivelmente é quem transformou ele, ou mesmo transformou a cabeça dele nessa coisa maravilhosa, horrenda, que a gente possa ver. O estúdio mantém, então é produzido pelo estúdio Mapa, que, pô, só de saber que é pelo Mapa a gente já sabe que realmente a produção é muito boa. E a continuação trará 11 episódios. Normalmente são 12, mas nesse caso vão ser 11. Focando na busca de Kaiman e Nikaido, pelo responsável por sua transformação. Então vai ser basicamente mais uma segunda temporada, apresentando novos personagens, uma temática diferente, mas que é bem divertido realmente de poder acompanhar, por isso que eu coloquei Dorohedoro no top 2, e a sua segunda temporada vem recheada com muita coisa. Chegamos ao top 1, e talvez o anime que eu tenho mais esperanças para esse abril, que chega realmente na sua quarta temporada, que é o Classroom of the Elite. Esse anime, cara, eu achei muito bom, porque realmente você torce pro protagonista conseguir manipular todos aqueles que estão em sua volta, cara. É realmente muito interessante. Até o momento não é uma manipulação que prejudique as pessoas de uma forma pejorativa, mas assim, é realmente bem interessante ver o quanto é a interação entre os alunos dessa classe, basicamente, e você torce, obviamente, para um personagem ou outro acabar se ferrando, não é mesmo, Kushida? Então, Classroom of the Elite chega, obviamente, para sua quarta temporada, e é realmente uma temporada que talvez venha bem recheada. Sua estreia está marcada para 1º de abril de 2026. Essa fase introduz novos calouros, mudanças nas classes e um ambiente mais perigoso com a chegada de agentes da White Room, famosa sala branca que Ayanoki Koji foi criado. Basicamente, mais desafios para o nosso manipulador favorito brincar. Uma esperança particular é a espera para a Kushina Sifufu legal, porque realmente essa personagem é muito chata, cara. Nossa senhora, como eu odeio ela. Mas o protagonista é um cara muito inteligente que consegue manipular a todos, até mesmo ter esse tipo de aluno, assim, não diria aluno divergente, mas alguém que rivaliza e pode muito bem acabar com seus planos a qualquer momento. Ele precisa e conta com esse tipo de situação justamente para conseguir manipular todos aqueles que estão à sua volta. Cara, esse anime é realmente muito bom. Eu espero, obviamente, que mantenha um ótimo padrão para essa quarta temporada. Houve alguns rumores de que talvez algumas coisas de estilo vão mudar. Eu espero que não tire a essência, obviamente, do anime, mas sim, chegando numa quarta temporada, mantendo todo o seu público bem animado numa primeira, segunda, terceira e agora a quarta temporada, eu tenho grandes esperanças para que realmente esse anime chegue com 2 pés na porta e seja o principal anime de abril. Agora uma surpresa para vocês, obviamente, um anime extra que eu quis colocar aqui no vídeo também, que é um lançamento, eu ia falar uma inovação, mas é um lançamento de um anime que aparentemente, na minha opinião, não tinha talvez grandes expectativas, não esperava talvez que fosse algo interessante, porém quando se fala qual foi ou qual é a autora desse anime e por que talvez ele seja tão grandioso, é que é o mesmo autor, ou mesma autora de Full Metal Alchemist. Então, você já fica com opa, assim, sobrancelha em pé, talvez seja algo diferente. E o nome do anime é Demons of the Shadow Realm. Então, cara, talvez esse anime seja algo interessante, algo diferente, por isso que eu não coloquei ele no top 6, coisa parecida, porque justamente é algo totalmente inovador, não tenho nenhum tipo de referência sobre como vai ser esse anime, a não ser, obviamente, a sinopse que diz: a trama se passa em uma vila isolada nas montanhas, onde o jovem Yuru vive uma vida simples como caçador, em harmonia com a natureza. No entanto, sua irmã gêmea, Asa, vive trancada em uma cela no centro da vila, cumprindo um dever misterioso em nome de uma antiga profecia. E obviamente que acontece algum tipo de adversidade durante o anime para justamente a gente poder ser cativado por esse novo enredo. Eu não quis trazer mais informações porque eu fiquei com medo de que
outras informações poderiam ser tipo de spoiler para esse anime. Então é o famoso eu quero assistir para crer, para saber como que essas coisas vão acontecer e como tudo isso vai ser desenvolvido. Demons of the Shadow of Helm chega no dia 4 de abril, então a gente vai ter que esperar só alguns dias para justamente poder entender e conhecer essa nova animação proporcionada por quem já fez um ótimo anime, uma ótima temporada, que foi Full Metal Alchemist. Se a gente olhar, obviamente, o design dos personagens, a gente vai conseguir lembrar muito o que foi Full Metal, então talvez tenha, obviamente, um tipo de, não diria confusão, mas obviamente algo que possa remeter ao outro anime. Talvez um universo compartilhado, não sei. Então a gente realmente vai ter que analisar e ver o que está por trás desse novo anime, que tem tudo para ser algo interessante de se assistir. Então esse foi o meu top 6 animes que obviamente eu vou assistir nesse mês de abril, com obviamente o adicional de um anime extra que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Vem aí muita coisa no canal, eu ainda vou trazer, não sei se é um top 5 ou top 6 animes que eu não vou assistir. E nessa lista tem muito anime que possivelmente você assiste, você gosta e você vai me odiar pelo que eu vou falar. Mas eu vou falar porque realmente é a minha opinião. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Vai conseguir assistir todos esses animes? Ficou esperançoso por algum desses animes poder ser algo interessante pra gente realmente conseguir assistir e aproveitar nessa temporada de abril? Uma coisa é certa. A temporada de abril tá muito bem recheada com bons animes, boas animações e coisas muito boas pra gente poder realmente aproveitar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!